Alô, alô, telespectadores! Chegamos ao último episódio da nossa série sobre eletroquímica. Em episódios anteriores, nós definimos o que é a eletroquímica, como o estudo das reações químicas que produzem correntes elétricas ou que são produzidas pela corrente elétrica. Nesses episódios anteriores, nós demos destaque para as reações químicas que produzem corrente elétrica. Essas reações químicas nós definimos como pilhas, ou também podemos chamar de células eletroquímicas. Essas pilhas ou células eletroquímicas são reações espontâneas. Aonde uma reação química acontece de forma natural e a estrutura organizacional dessa reação química gera uma corrente elétrica que pode ser então aproveitada para um trabalho elétrico ou mecânico. No episódio de hoje, nós vamos dar ênfase nas reações químicas que são produzidas pela corrente elétrica. Essas reações químicas são denominadas de eletrólises. As eletrólises são reações químicas não espontâneas. Não espontâneas. Aonde nós temos então que fornecer uma corrente elétrica para que essa reação química aconteça, ok? Então, eletrólise é a reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica, né? Então, é uma reação do tipo não espontânea, porque eu tenho que forçar para que essa reação química aconteça. Vamos então, primeiramente, ver a diferença existente entre uma pilha e uma eletrólise, ok? Então, aqui a gente já pode ver o destaque, né? Que na pilha é um funcionamento espontâneo e na eletrólise é um funcionamento forçado, joia? O fluxo espontâneo de elétrons é do polo negativo para o polo positivo. Dessa forma, ocorre a oxidação no polo negativo e a redução no polo positivo, sendo estes denominados de ânodo e cátodo. E na eletrólise, a gente tem então o fluxo de elétrons contrário ao fluxo de elétrons da pilha, né? Então, esse fluxo de elétrons forçado pelo gerador, ele é então do polo positivo para o polo negativo. Por quê? Porque o gerador, né, alguma fonte externa de elétrons, é ligado nesse aparato, né, nessa pilha. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que no polo positivo, aonde antes aconteciam as reações de redução, agora vão acontecer as reações de oxidação. E no polo negativo, aonde aconteciam as reações de oxidação, vão acontecer as reações de redução. Dessa forma, na eletrólise, o polo positivo é o ânodo e o polo negativo é o cátodo, ok? Então, a gente pode, né, observar que na pilha
nas reações espontâneas das pilhas que nós vimos nos episódios anteriores, a placa de zinco, né, na pilha de Daniell, de zinco e cobre, ela sofria uma corrosão, já a placa de cobre havia um acúmulo de material, ok? Na eletrólise acontece exatamente o processo oposto, onde a placa de cobre sofre uma corrosão e a placa de zinco ocorre uma deposição desses materiais. Então vamos organizar esses conceitos comparativos entre pilhas e eletrólises. Então, nas pilhas, o cátodo é o polo positivo, aonde ocorrem as reações de redução. E o ânodo é o polo negativo, aonde ocorrem as reações de oxidação. Já na eletrólise, é o polo negativo que ocorrem as reações de redução, e o polo positivo, aonde ocorrem as reações de oxidação. Observe que os sinais positivo e negativo, atribuídos respectivamente ao cátodo e o ânodo nas pilhas, são invertidos na eletrólise, visto que nas pilhas ocorrem as reações inversas às que ocorrem nas eletrólises. Um aspecto, porém, que permanece inalterado é que no cátodo sempre ocorrem as reações de redução e no ânodo sempre ocorrem as reações de oxidação. Então, aquela regra que nós utilizamos de vogal com vogal e consoante com consoante permanecem inalteradas. Tanto nas pilhas quanto nas eletrólises, essa relação ela é válida. Bom, as eletrólises elas podem ser divididas em dois grandes grupos, onde nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea ela só tem uma subdivisão, aonde a eletrólise ígnea é realizada com um eletrólito fundido, né? Já a eletrólise aquosa, que é aquela realizada com um eletrólito dissolvido em água, ela pode ser dividida em duas outras classificações, com um eletrodo inerte ou com um eletrodo reativo, que nós veremos na sequência. Vamos iniciar então avaliando a eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, os íons que sofrerão as reações de oxidação e de redução estão fundidos, ok? Nesse nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, para que a gente faça essa reação, nós precisamos aquecer o cloreto de sódio até que esse sólido, a temperatura ambiente, se torne um líquido. Para a reação eletrolítica, nós utilizamos dois metais inertes. O que são metais inertes? São metais que não participam da reação, eles são apenas condutores elétricos. Nesse caso, nós podemos citar a platina. Então, nós adicionamos dois eletrodos inertes e ligamos esses eletrodos a uma fonte de elétrons. E ligamos essa fonte para iniciar a reação de eletrólise. Na eletrólise do cloreto de sódio, o cloreto, que é o Cl-, sofre a reação de oxidação. Então, dois cloretos perdem, cada cloreto perde um elétron. Então, eu preciso de dois cloretos para formar o gás cloro, que é o Cl2, e liberar dois elétrons nessa reação, semi-reação de oxidação. E o sódio, então, vai receber esses dois elétrons para formar sódio metálico. Observem que o sódio,
nós também temos que ter 2 sódios para receber então aqueles 2 elétrons liberados para que a reação fique balanceada, né? E, por fim, nós podemos então destacar a reação global de oxirredução da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. No entanto, o cloreto de sódio, o sódio metálico, ele é um metal alcalino. E os metais alcalinos, por característica, eles são muito reativos com a água. Quando a gente faz esse tipo de reação de eletrólise, a gente tem que tomar o cuidado para que esse sódio ele não entre em contato com o ar, pois o ar tem uma quantidade de água dissolvida. E essa água entra em contato com o sódio, provocando reações do tipo exotérmicas, altamente exotérmicas. Então, nós temos que ter o cuidado em algumas reações de eletrólise para entender como que nós precisamos realizar esses procedimentos de forma mais segura. Ok? Então, essa imagem à direita é uma imagem de um processo industrial para a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, aonde nós temos reservatórios específicos que não permitem a entrada de ar e, consequentemente, de água, para que evite totalmente o contato da água com o sódio gerado nesse processo, então garantindo uma maior segurança no processo da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Entendendo como que funciona a eletrólise ígnea, vamos então avançar para as eletrólises aquosas. Nas eletrólises aquosas, nós subdividimos em reações com eletrodos inertes e reações com eletrodos ativos. Vamos iniciar com os eletrodos inertes. Como já tínhamos visto antes, os eletrodos inertes são aqueles que não participam das reações. Podemos citar eletrodos inertes, o de platina, já usado na eletrólise ígnea, ou também o grafite, que é um outro eletrodo inerte muito utilizado nas eletrólises aquosas. Vamos fazer então a eletrólise aquosa do cloreto de sódio com eletrodo inerte. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que quando dissociamos o cloreto de sódio em água, existem 2 reações de dissociação. Existe a reação de dissociação do cloreto de sódio, que a gente destaca aqui, mas também existe a autodissociação da água. Então a água ela também se dissocia, gerando H2H+ e OH-. Então nós podemos observar que existem 2 cátions nessa solução e também 2 ânions nessa solução. A reação de eletrólise ela acontece, nesse caso, com o próton H+ e o ânion Cl-, aonde o H+ ele sofre a reação de redução no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise, e o cloreto sofre a reação de oxidação no ânodo, que é o polo positivo. Então, diferentemente da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, na eletrólise aquosa, o que nós vamos ter é a formação de hidrogênio gasoso e cloro gasoso. Na reação de eletrólise ígnea, nós tínhamos a
formação de sódio metálico e cloro gasoso. Então podemos observar que existe uma grande diferença nos produtos obtidos quando são feitas a eletrólise ígnea ou a eletrólise aquosa. Então, comparando esses dois processos, nós podemos observar ali na eletrólise ígnea do cloreto de sódio a formação de cloro gasoso e sódio metálico. Já na eletrólise aquosa com eletrodo inerte, nós temos a formação de hidrogênio gasoso e cloro gasoso. Bom, como temos dois cátions e dois ânions, nós precisamos então entender, né, como que nós definimos, né, como que a gente pode entender qual que é o cátion e o ânion que sofrerão as semi-reações de oxidação e de redução. Para isso, existe uma tabela de facilidade crescente de descarga, né? O que é essa facilidade crescente de descarga? É a reatividade dos cátions e dos ânions para as reações de redução e de oxidação. Então, por exemplo, na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, nós falamos já que temos o sódio e sódio positivo, o Na+, e o H+, como os dois cátions, né? E nós vimos que é o H+, que sofre a reação de redução. Então podemos observar aqui, ó, que o H+, ele está numa posição mais reativa do que o Na+. Então, a partir dessa tabela, nós podemos definir que o H+ é que sofre a reação de redução. E lá nos ânions, nós podemos observar que o Cl- ele está mais para baixo do que o OH- na fita de reatividade, né? Então, nós podemos afirmar que o cloreto é que sofrerá a reação de oxidação anódica. Por isso, então, que nós temos a formação de hidrogênio gasoso e cloro gasoso na reação de hidrólise aquosa do NaCl. Para entendermos um pouquinho melhor sobre como a gente define qual íon irá reagir, vamos fazer a eletrólise aquosa do ácido sulfúrico. Então, primeiramente, nós temos que fazer a dissociação do ácido sulfúrico e da água, que está representado aqui à esquerda. Então, nós podemos observar que os cátions presentes nas duas dissociações são H+. Então, nós não temos dúvida que é o H+ que sofrerá a reação de redução. No entanto, os ânions, nós temos dois. E nós precisamos definir, então, qual dos dois ânions irá sofrer a reação de oxidação. Olhando a tabela ao lado, nós podemos observar que o íon hidroxila, ou OH-, ele está abaixo do que o íon SO4 2-. Então, a partir disso, nós podemos definir que quem irá reagir é o íon OH-. Então, nós podemos definir que o polo negativo vai ser o polo do H+, e o polo positivo, o polo do OH-, aonde alguns H+ ficarão em solução e o sulfato também permanecerá na solução sem reagir. Então, nós temos que no polo negativo ocorre a redução catódica do H+, recebendo 2 elétrons e formando hidrogênio gasoso, e no polo positivo nós teremos a oxidação anódica, onde o OH- perderá elétrons, formando água
e oxigênio gasoso e liberando os 2 elétrons. Agora nós iremos entender como as eletrólises aquosas acontecem quando são utilizados eletrodos ativos ou eletrodos reativos. Os eletrodos ativos ou reativos são aqueles que participam das reações de eletrólise, sofrendo em geral um desgaste ou corrosão. Nós podemos dar destaque aos processos dos eletrodos ativos. O primeiro processo que nós vamos avaliar é o processo de galvanização. Esse processo de galvanização, ele é um termo geral para as reações aonde ocorrem o recobrimento de algum metal por um metal mais nobre. Então, as imagens abaixo mostram uma colher mergulhada numa solução de sulfato de níquel e um eletrodo de níquel puro, onde o eletrodo de níquel vai ser conectado ao polo positivo e a colher será conectada ao polo negativo. Lembrando que o polo negativo é onde ocorrem as reações de redução e o polo positivo é onde ocorrem as reações de oxidação nas eletrólises. Passando algum tempo da reação, é observado que a colher fica revestida por uma película, por uma camada de níquel. Então nós dizemos que o objeto foi niquelado e observamos também a corrosão da placa de níquel, né? Ocorre um desgaste dessa placa de níquel. Esse processo também é feito com cromo, com prata, né? Onde nós damos o processo os nomes de cromagem, prateação ou até mesmo a douração eletrolítica de outros metais. Então, a esse processo de recobrimento de um metal por um outro a partir da eletrólise desse metal é dado o nome de galvanização ou também eletrodeposição. Esse processo é muito utilizado na indústria para a proteção de metais, como ferros, que são utilizados nas residências, entre outros materiais que necessitam que tenha uma proteção para uma maior durabilidade desse metal. É importante esse processo, pois a partir de um metal não tão nobre, que iria ter um desgaste muito rápido em contato com o oxigênio, esse metal que está recobrindo, que é mais nobre, forma uma película fina ao redor desse material, protegendo a superfície, evitando ou retardando o processo de oxidação. Outro processo muito utilizado na eletrólise aquosa com eletrodos reativos é a eletrometalurgia. A eletrometalurgia nada mais é do que o processo de purificação de um metal que se encontra impuro. Nesse processo, nós utilizamos uma placa de um metal puro. Nesse exemplo, nós estamos estudando sobre o cobre e conectado o polo negativo nessa placa de metal puro. E a placa com o metal impuro é conectado ao polo positivo do gerador de correntes. Após um período de tempo, observamos a deposição de um material no cobre puro e uma corrosão da placa de cobre impuro e também uma
quantidade de substâncias chamadas de lama anódica, que nada mais são do que as impurezas presentes naquela chapa de metal impuro. Ok? Então, esse processo de eletrometalurgia, ele é um processo chamado refino eletrolítico e permite obter, no caso, o cobre com pureza da ordem de 99,9%, que é chamado de cobre eletrolítico, indispensável na fabricação de fios elétricos. As impurezas presentes nesses materiais diminuem exageradamente a condutividade elétrica de metais. Por isso é tão importante se obter metais puros para a utilização como condutores. Então, nós tivemos o exemplo de um processo de purificação de metais a partir da eletrólise. Bom, então nós chegamos ao final da nossa série de eletroquímica, entendendo sobre o estudo das eletrólises com a eletrólise ígnea, a eletrólise aquosa, tanto com eletrodos inertes como com eletrodos ativos. Nos vemos nas próximas séries.